E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar a resolver a prova do CEDERJ de 2019. O CEDERJ ele é um consórcio formado das universidades federais que estão no Rio de Janeiro, Unirio, o FRJ, Universidade Federal Rural, UF. Tá? Então, é um consórcio formado pelas universidades federais que estão aqui no Rio de Janeiro. Então, ela oferece cursos à distância, né, cada um em seus polos, cada disciplina, cada curso em seus polos respectivamente, por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é um curso, é uma universidade à distância, né, com modalidade presencial ou semipresencial. Tá? Em alguns casos é à distância ou semipresencial, dependendo do curso aí. Bom, mas vamos aí ao que interessa. Tá? Então, a primeira questão aí, de 2019, está dizendo que tem-se uma solução de hidróxido de amônio, Kb igual a 1,7 vezes 10 menos 5, que apresenta o pH igual a 10. Ele quer saber a modalidade dessa solução. Então, o primeiro passo aí, vamos determinar, no caso, já que a gente está falando de Kb, a gente está falando de equilíbrio iônico. Então, vamos determinar como vai ficar esse equilíbrio aí. Vai ter o NH4OH, né, que é o hidróxido de amônio, em equilíbrio com NH4+, que é o íon amônio, mais OH-. Tá? Então, essa aqui seria a nossa expressão. Bom, como a gente está trabalhando com Kb, é a constante de basicidade, e se você não estiver lembrando disso, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre equilíbrio iônico. Tem vários exercícios de explicação de como a gente chega nesses cálculos aí. Então, como a gente está trabalhando com Kb, que é a constante de basicidade, a gente tem que trabalhar o quê? Em função de íons OH-. Só que aqui no problema ele fornece quem? O valor de pH. pH está associado a quem? A íons H+. A gente não quer trabalhar com íons H+. A gente não quer trabalhar com ácido, a gente quer trabalhar com uma base. Então, o que a gente sabe? Que o pH mais o pOH é igual a 14. Então, dentro disso, nós temos aqui que o pOH, substituindo, né, o pH vale 10, né, vamos ter que o pOH é igual a 4. É igual a 4. Ora, se o pOH vale 4, a concentração de íons OH- será igual a 10 a menos 4 mol por litro. Então, já temos aqui a nossa concentração de íons OH-. Bom, a gente vai precisar do quê? A gente quer saber a molaridade aqui na solução de hidróxido de amônio. Só que o problema é o seguinte, ele não está falando aqui no exercício se é 100% ionizado, 90%, 50% ionizado. Então, a gente tem que estipular isso aí. Então, o que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai dizer que o NH4OH, que é a concentração que a gente quer, ela vai ser X menos a concentração de OH-. Isso por quê? Porque a gente trabalha com uma base. Então, ele vai estar o quê? A gente vai estar determinando a parte que não dissocia, que é menos, né? Então, esse pedaço aqui ele não dissocia. E com isso, a gente vai ter somente a parte que é dissociada, que é justamente essa concentração que a gente quer. Tá? Então, dentro disso aqui, a gente pode o quê? Escrever a expressão de equilíbrio. A expressão de equilíbrio, uma vez que a gente está trabalhando com Kb, que é a constante de equilíbrio da basicidade. Então, a gente vai ter que o Kb vai ser igual à concentração de NH4 mais vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de NH4OH. Chegamos aqui à expressão da constante de equilíbrio. Ora, nós temos o valor do OH- e temos o valor aqui do NH4OH. E do Kb também, mas a gente não tem de NH4+. Mas só que é o seguinte, NH4+, a concentração dele vai ser igual ao de OH-, porque é a proporção é de 1 para 1. Tá? Que é 1 para 1. Então, se eu tenho 10 a menos 4 de OH-, eu vou ter 10 a menos 4 de NH4OH. Então, agora a gente substitui. O Kb ele vale 1,7 vezes 10 a menos 5. NH4+, vale 10 a menos 4, vezes OH-, que é 10 a menos 4 também, dividido pela concentração de NH4OH, que vai ser X
menos a concentração de OH-, que é 10 a menos 4. Ou seja, a gente fez a substituição aí. O que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar cruzado, né? Então, substituindo aqui, fazendo a multiplicação, vamos ter aqui 1,7 vezes 10 a menos 5 x, vou botar o x assim, dessa forma fica melhor, menos 1,7 vezes 10 a menos 9. Ou seja, a gente fez essa multiplicação aqui. Isso vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 8. Tá? Então, a partir daí, a gente já começa a esboçar os cálculos. O que a gente pode fazer aqui? Para facilitar, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Vai ficar 0,17 vezes 10 a menos 8. Isso porque para a gente poder trabalhar, olha, com essa base aqui, 10 a menos 8 está do outro lado. Então, vai facilitar a conta aí. Então, a gente vai ter aqui 1,7 vezes 10 a menos 5, x vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 8, mais 1,7 vezes 10 a menos 8. Passei 1,7, 0,17, né? Na verdade. Então, 0,17 vezes 10 a menos 8. Bom, feitos aqui, vai facilitar muito a nossa conta. Então, calculando aí, né, fazendo os cálculos, vamos ter que x vai ser igual a 1,17, que vai ser essa soma de 1 com 0,17, vezes 10 a menos 8, já que a base é a mesma, a gente está repetindo aí, dividido por 1,7 vezes 10 a menos 5. Então, calculando aqui, esse valor de x, isso vai dar em torno, né, vamos dar aproximadamente aí, né, 6,88 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, por aproximação, dá quanto? 7 vezes 10 a menos 4. Voltando na resposta lá, 7 vezes 10 a menos 4, letra D. Tá? Então, assim, um probleminha logo de primeira, um problema um pouquinho complicado, justamente para esse trecho aqui. Então, um problema mais difícil aí, porque ele embola nesse trecho. E os cálculos também não são tão agradáveis de se fazer. Mas, fora isso, o pensamento ele é aplicado nos problemas de uma maneira geral. Então, é só tomar cuidado aí. Vamos, então, para o segundo exercício, questão 50. Então, na questão 50, considerando que KD para CN4 é igual a 1,4 vezes 10 a menos 17, as concentrações molares das espécies CD2+, CN-, Na+, e CDCN4 existentes numa solução preparada pela dissolução de Na2 CDCN4, 0,02 mol por litro. Esse M aqui, tá? Ele equivale a mol por litro. Em água e posteriormente diluídas a 1 litro, são respectivamente. Então, ele quer saber, na verdade, a concentração desses íons após o processo de diluição. Então, vamos lá, vamos ao que interessa aí. Então, primeiramente, vamos fazer a separação dos íons aqui. Então, nós temos Na2, CD, CN4. Isso aqui vai formar o equilíbrio, né? Vai formar 2 de Na+, mais CD, CN4, 2 menos. Então, o que a gente fez? A gente tirou o cátion do ânion. Né? Então, fizemos a separação aí, nessa primeira parte. Essa concentração, que ele já forneceu aqui, né, é de 0,02. A proporção é de 1 para 2 para 1. Então, a concentração de sódio vai ser de 0,04. Então, já achamos aqui a concentração de sódio.
E desse íon aqui, cianeto de cádmio, ele vai ser de 0,02, que é proporcional, 1 para 1. Bom, já dá para a gente prever um pouquinho da resposta aí, né? Então, se a gente for analisar aqui pela ordem, a resposta é a letra A. Nós temos o sódio valendo 0,04 e o cianeto de cádmio 0,02. Já matamos aí o problema, já está resolvido o problema. Tá? Pode ver que nenhuma outra opção ela se equivale. Mas vamos supor que tivéssemos igualdade aí. Vamos terminar então de resolver. Então o que ele quer mais? Ele quer a concentração de cádmio e cianeto. Nós já descobrimos de sódio e de cianeto de cádmio. Esse de cádmio e de cianeto vem aqui da dissociação desse íon aqui. Então vamos fazer novamente a dissociação dele. Então a gente vai ter o CD, CN, 4, 2 menos, vai formar o equilíbrio do cádmio 2 mais 4 de CN menos. Lembrando que cianeto é um íon monatômico, né? Monovalente. Tá? Então ele diz que o KD, que é a constante de dissociação aí, vai ser a concentração de cádmio, concentração de cianeto, elevado a 4, né? Pela concentração de cianeto de cádmio. CD, CN, 4, 2 menos. Bom, ele fornece o valor de KD, que é 1,4 vezes 10 a menos 17. Vamos lá, conferindo. 1,4 vezes 10 a menos 17. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Essa concentração de cianeto de cádmio, ele fala que vale... Ele fala não, nós já calculamos, vale 0,02. Então aqui vai ser 0,02. E aqui nesse caso, eu não sei quanto vale do cádmio e não sei quanto vale do cianeto. Então eu vou chamar aqui de x e aqui vai ser 4x. Então aqui vai ser x vezes 4x elevado à quarta, dividido por 0,02. Ficou meio muito colorido aqui. Vamos voltar então para o azul aí. Né? Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Né? A gente vai ter 2,8 vezes 10 a menos 19 vai ser igual a 256, que é 4 elevado à quarta, x à quinta. Eu vou ficar x à quarta vezes 1, vai dar x à quinta. Bom, aqui a conta também chatinha, né? Mas vamos lá fazer. Então, x à quinta vai ser 2,8 vezes 10 a menos 19 dividido por 256. Então, fazendo essa divisão, isso aqui vai ser igual a 0,109 vezes 10 a menos 20. Tá? Isso aqui eu já coloquei em 10 a menos 20, já para facilitar na raiz quinta. Então, fazendo aqui o cálculo dessa raiz quinta aqui, né? Então, x aqui no caso vai ser 0,64 vezes 10 a menos 4, que é igual, que é 6,4 vezes 10 a menos 5. Quem é esse daqui? Esse daqui equivale à concentração de cádmio, CD2+. E a concentração de cianeto é 4 vezes. Então, Cn- vai ser igual a 2,56 vezes 10 a menos 4. Então, voltando lá na resposta, né? Como falei, letra A. Então, gente, também questãozinha que dá para resolver logo aqui de primeiro. Né? Essa parte aqui inicial, ela está associada também ao equilíbrio, mas também a gente pode ver em termos de concentração, né? Concentração para íons. Isso também nós temos um vídeo no canal quando a gente fala sobre problemas de concentração, principalmente concentração molar que envolve íons.
que é a proporção dos íons a partir da solução. Então já matava logo o problema. Não precisava nem fazer a segunda parte das contas, mas já ajuda aí. Então, gente, isso aí. Vamos para outra questão agora. Então, na questão 51, diz que o etanol tem grande importância na indústria pelo fato de servir como matéria-prima para a produção de outras substâncias. As reações de etanol na produção de outros compostos são dependentes do meio reacional. A esse respeito, o etanol, quando em presença de ácido acético em meio ácido, forma acetato de metila. Bom, isso aqui é falso. Tá? Porque não vai formar um acetato de metila, ele vai formar um acetato de etila. Porque o acetato vem daqui, do ácido acético. Mas o metila vem de quem? Vem do metanol. E nós estamos com etanol. Não é metanol, é etanol. Então vai ser o acetato de etila. Então é falso. Na letra B, presença do K2CR2O7 forma um hidrocarboneto, em particular aqui um alceno, né? Correspondente ao eteno. Isso aqui também é falso. O dicromato de potássio ele é um agente oxidante. Então a gente vai oxidar o álcool, a gente vai oxidar o etanol. A oxidação de álcool ele vai gerar o aldeído e posteriormente o ácido carboxílico. Então não vai gerar o hidrocarboneto. Isso aqui é falso. Meio ácido e na temperatura de 170 graus forma um aldeído correspondente. Também é falso. Em meio ácido a 170 graus vai formar quem? O hidrocarboneto, o alceno, ou seja, um aqui está ao contrário do outro. Letra B e letra C, o item B e C estão contrários, né? Então é falso. Na presença de KMnO4, que é o permanganato de potássio, que é um agente oxidante, forma o ácido etanóico. Sim, a oxidação de álcool vai gerar aldeído, que vai formar um ácido carboxílico. Seu etanol gera o ácido etanóico, letra D de dado. Tá? Então, questão sobre álcool. Nós temos vídeos no canal falando sobre reações de álcool. Bem simples a questão. Tinha que tomar cuidado que a letra A, então, era uma pegadinha assim, muito bem tramada. Tá? Então, cuidado aí, ter muita atenção na leitura. Vamos para outra questão. Então, pessoal, questão 52. Está considerando que para uma solução saturada de H2S, a relação válida é concentração de H ao quadrado vezes concentração de sulfeto é igual a 3 vezes 10 a menos 21. O pH de uma solução saturada de H2S, 0,1 mol por litro, sendo concentração de sulfeto 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro, é aproximadamente, e teria que é o pH do H2S. E ele fornece essa relação aqui. Tá? Então a gente sabe que a concentração de H+, ao quadrado, concentração de sulfeto, é igual a 3 vezes 10 a menos 21. Ele já fornece a concentração de sulfeto. Ó. Então a gente vai substituir. A gente pode dizer o seguinte, a concentração de H+, ao quadrado, vai ser 3 vezes 10 a menos 21 sobre 1 vezes 10 a menos 9. Então, fazendo aqui o cálculo, concentração de H+, vai ser a raiz quadrada dessa divisão aqui, que vai ser 3 vezes 10 a menos 12. Ora, dentro disso, a gente pode determinar que o H+, é de 1,7 vezes 10 a menos 6. Então, já determinamos a concentração de íons H+, mas a gente quer saber quem? O pH. O que a gente sabe? Que pH é menos log da concentração de íons H+. Substituindo aqui, pH é menos log de 1,7 vezes 10 a menos 6. Agora aqui é trabalhar com a matemática, né? pH vai ser igual a menos, já parênteses aqui, né? log de 1,7, né? de 1,7 menos, lembrando que o logaritmo que isso aqui é um produto vai virar soma, né? Então mais, né? log de 10 a menos 6. Continuando aqui, a gente vai ter que o log de 1,7 é 0,2 menos 6.
né? Isso aqui vai dar esse 10 a menos 6, esse menos 6 aqui ele vem para cá para frente, né? Fica menos 6 vezes log de 10 na base 10, que dá 1. Então, vai dar 6. Então, calculando aqui, o pH vai ser igual a 5,8. Resposta letra A. Tá? Então, o problema assim não é tão complicado, mas o ruim são as contas, né? Essas contas aqui de raiz, tal, esse logaritmo. Dizer que ficava um pouquinho mais chatinho aí. Esse logaritmo aqui sai um pouquinho por aproximação, tá? Mas dá para resolver aí bem tranquilo. Só ter calma aqui na matemática que resolve. Vamos para outra questão. Na questão 53, né, ele dá aqui um texto, né, e diz que sabendo que na titulação de 30 ml de solução deste ácido, né, que é o ácido de carboxílico aqui, foram gastos 60 ml de hidróxido de sódio, 0,12 mol por litro. Ele quer saber a molaridade do ácido aí. Bom, a gente tem duas formas de fazer. Vamos usar primeiramente a fórmula que a gente já conhece. Né? Uma vez que a gente tem a mistura de ácido e base, ele quer saber a concentração. Então vai ser essa fórmula aqui. Concentração vezes x vezes o volume do ácido é igual a concentração vezes x vezes o volume da base. Ele quer saber quem? Ele quer saber a concentração do ácido. Então, a concentração do ácido é que a gente quer saber. O x do ácido, o que é esse x aqui? O x é a quantidade de íons H+, na fórmula. Ora, se é um ácido dicarboxílico, nós temos 2 hidrogênios ácidos. Então, o x aqui vale 2. E o volume? É o volume de ácido, que foram 30 ml. Aqui a gente pode trabalhar com mililitro tranquilamente, desde que o volume do outro lado também esteja em mililitro. A concentração da base é 0,12. O x da base vale 1, né, porque é hidróxido de sódio, então só temos uma hidroxila. E o volume da base gasto foi de 60 ml. Bom, fazendo aqui os cálculos, né, a concentração do ácido vai ser igual a 0,12 mol por litro. Letra B. Pô, Ricardo, legal essa fórmula, mas aí, se eu não lembrar da fórmula, não tem problema de fazer de outra maneira. O que a gente sabe? Que para cada 1 mol do ácido, nós vamos precisar de 2 mols de base. No caso do NaOH. Ah, mas por que 2 mols de base? Porque para cada 1 mol de ácido, nós temos 2 íons H+. E a gente vai precisar o quê? De 2 moléculas, no caso, de hidróxido para poder neutralizar uma de ácido. Então, para cada 1 de ácido, temos 2 de base. Por isso que é a proporção de 1 para 2. Bom, nós temos aqui nossos dados, nós temos as concentrações da base e o volume da base. Esse volume aqui, agora, dessa maneira, a gente tem que transformar em litro. A gente não pode trabalhar com mililitro. Por quê? Porque a gente quer saber o quê? A gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mols sobre o volume. Então, eu vou querer calcular o quê? Justamente o número de mols. Então, mols de base, N de NaOH, vai ser a concentração, que é de 0,12, vezes 0,06. Ou seja, 60 ml, 0,06 litros. Isso aqui vai dar 0,0072 mol. Mol de quem? Mol de base, de NaOH. Mas o que a gente sabe? Que para cada 1 mol de ácido, a gente precisa de 2 mols de NaOH. Então, de ácido, o número de mols de ácido aí, né? N do ácido, ele vai ser, na verdade, quem? Vai ser metade, que é de 0,0036. Por quê? Porque é da proporção, 1 de ácido, 2 de base. Então, se eu tenho 0,0072 de base, eu vou ter metade de ácido. A partir daí, basta pegar esse valor aqui e dividir pelo volume de ácido que eu tenho, que é de 30 ml, ou seja, dividido, né, por 0,03. Isso aqui vai dar a concentração de ácido, que é de 0,120 mol
por litro. Então, seja uma outra maneira de se fazer também. Aí é critério de cada um, né? Se não lembrou da fórmula, tem como lembrar pela estequiometria. Tá? O importante da estequiometria é o quê? É sempre trabalhar com o número de mol, não com a concentração. É o número de mol que vai determinar a amplitude da nossa reação. Tá? Então, não esqueçam isso. Vamos para outro problema aí. Bom, no exercício 54, no problema 54, ele dá um texto, né? Ele dá um composto, uma estrutura. E em relação à estrutura do bombicol, né? Que é essa substância aqui, é correto afirmar que se trata de um composto de cadeia, ou seja, que é a classificação da cadeia. A cíclica é uma cadeia aberta, da mesma forma que a alifática. Então, a cíclica e a alifática é o mesmo termo. Então, é uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta, cíclica ou alifática. Os três termos são válidos. Ela é uma cadeia normal, porque ela não tem radical, só tem carbono primário e secundário. Então, olha só, letra A, letra B, está fora. Ele está falando que é ramificada. Ela é uma cadeia homogênea. Tem hidroxila, o OH. Só que esse OH não está entre oxigênio, não está entre carbonos. Então, ela está na ponta da cadeia. Então, vai ser uma cadeia do tipo homogênea. Tá? Então, ela vai ser uma cadeia alifática normal, homogênea e, no caso, insaturada. Porque insaturada e tem ligações duplas. Se tiver ligação dupla ou ligação tripla, é uma cadeia insaturada. Nesse caso aí, resposta a letra C. Uma questão bem simples, bem fácil mesmo para não esquecer. Vamos para outra questão agora. Questão 55. Está falando TBT, né, que tem massa molar 291 gramas por mol. Né? Fala um pouco aqui do composto e diz que a composição centesimal desse TBT, está aqui, nessa parte aqui, é de 49,49% de carbono, 9,62% de hidrogênio e 40,89% de estânio. E sua fórmula molecular é... Então, vamos lá. A gente sabe que 291 gramas desse composto equivalem a 100%. Tá? A gente tem... Vamos calcular para o carbono, né? Vamos botar aqui carbono, vou chamar aqui de C. Vai ter quanto? 49,49%. Então, aqui fazendo aqui as contas, fazendo aqui a regra de 3, vamos achar um carbono igual a 144 gramas. Ora, a massa do carbono é 12. Se nós temos um total de 144 gramas de carbono, então a gente vai ter um total de 12 átomos de carbono. Então vai ser um C12, uma vez que o carbono vale 12, e 144 dividido por 12 vai dar 12. Então vamos ter 12 átomos de carbono. Então C12, já matamos aqui a resposta. Letra B. Tá? Mas tudo bem, vamos conferir. Vamos ver então agora o hidrogênio. Mesmo procedimento. Hidrogênio, né, 291 gramas, vai equivaler a 100%. O hidrogênio, né, vou chamar aqui de H para a gente destacar bem, equivale a 9,62%. Fazendo aqui os cálculos, na regrinha de 3, a quantidade, no caso a massa de hidrogênio presente, né, dentro dessa proporção aqui, dessa porcentagem, na verdade, vai ser igual a 27,99. Ou seja, isso aqui, né, aproximadamente, vamos botar até igual, né, 28 gramas de hidrogênio. Ora, o hidrogênio tem massa 1. Se nós temos 28 gramas de hidrogênio, significa que temos o quê? 28 átomos de hidrogênio ali presente. Tá? Então já matou o problema. E se a gente fizer também para o estânio, a gente vai achar a massa correspondente, que vai ser igual a 1. Então, gente, resposta da letra B é questão simples que já matava logo no primeiro problema, na primeira conta, né? Na conta do carbono. Então, questão bem simples, aí, bem tranquila. Vamos para outro problema agora. Esse aqui é o último problema. Né? Vamos finalizar aí com um probleminha também associado à estequiometria. Tá? Então, ele está falando aqui de uma reação do ácido anacárdico, né? Formando cardanol. Aí diz que é um processo de descarboxilação do ácido anacárdico. Bom, sendo o LCC, né, que é o líquido da castanha de caju, um subproduto de agronegócio do caju e correspondente a aproximadamente 25% do peso da castanha. Supõe-se que 5% desse líquido seja o ácido anacárdico. Assim,
para produzir 5,96 toneladas de cardanol, né, que é esse carinha aqui, supondo que sua massa molar seja aproximadamente 298 gramas por mol, a quantidade necessária de castanhas em toneladas. Então, ele quer saber a quantidade de castanhas. Bom, o primeiro passo, a gente tem que calcular essa massa desse ácido. Tá? Calcular aqui a massa desse ácido. Isso vai dar 342 gramas. Então, a gente tem aqui 342 gramas do ácido. Vai produzir 298 gramas do cardanol. Tá? O que ele diz? Que são produzidos, querem produzir 5,96 toneladas. Então, X gramas de ácido, ou X toneladas de ácido, né, vai produzir 5,96 toneladas. Então, isso aqui vai ser igual a 6,84 toneladas do ácido. Bom, nós já temos a quantidade de ácido, só que ele quer saber a quantidade de castanha. O que acontece? Dessas 6,84 toneladas de ácido, né, isso aqui equivale a quanto? A 5%. Por quê? Ele fala que o LCC é um subproduto de agronegócio do caju e correspondente a aproximadamente 25% do peso da castanha. Supõe-se que 5% desse líquido seja o ácido. Ou seja, o ácido aqui equivale a 5%. Então, quantas toneladas vão equivaler a 100%? Vou fazer aqui o cálculo. Isso vai ser igual a 136,8 toneladas. Isso aqui quem é? Isso aqui é o tal do subproduto, né? Que é que faz parte da castanha. Só que fala o seguinte, que isso aqui equivale a 25% do peso da castanha. Então, a gente tem que fazer nova regra de 3. Então, 136,8 toneladas. Né? Isso aqui vai equivaler a 25%. Então, 100%, que é as castanhas, o total de castanhas que nós temos, né, vai ser, vou chamar aqui de W. Fazendo a regra de 3, isso aqui vai dar 547,2 toneladas de castanha. Então, resposta, letra C. Tá? Então, problema também que envolve estequiometria e envolve também a questão do rendimento da pureza. Tudo junto aí. Então, gente, foi uma questão relativamente simples, mas ela podia confundir. Tá? Os textos são grandes, então às vezes confundem. Tá? Mas é isso aí. Tá? Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixe o comentário, deixe o like. Um forte abraço, um mal de beijos. Fui!